Boa noite, professora Fabiana Chinalha. Vou apresentar esse vídeo com minhas reflexões e minha proposta, meu planejamento de aula. E, e vou começar essa apresentação a partir da seguinte reflexão, respondendo as questões propostas. Lembrando da minha infância, lembrando de como eu fui ensinada na escola, estudei em escola pública. E das minhas memórias, eu acho que eu tive meus professores foram muito padrões, né? Hoje eu entendo, mas eu não tinha reflexão crítica sobre nada, como melhorar. E era uma época que o dono da sala, de fato, era o professor. O respeito ao professor era tudo. Eles que mandam na sala de aula. O professor manda na sala de aula. Eu era uma aluna que ficava sempre na frente, tem os alunos bagunceiros, então tem os professores eram autoridade, né? O professor entra na sala, a bagunça para na hora. Então tinha essa hierarquia. Mas eu sempre gostei, sempre fui meio CDF, sempre gostei muito de estudar, de ganhar boas notas. Então, na minha memória, eu lembro da professora, acho que na quinta ou sexta série, juntar a turma. Era o dia da biblioteca, levar todo mundo junto para a biblioteca e a gente podia escolher livros para poder fazer leitura, a gente podia pintar. Na biblioteca, as salas, a gente se dividia em grupos, as mesas eram redondas e no centro da mesa tinha lápis de cor, a professora dava o papel sulfite para a gente e a gente podia desenhar, a gente podia se expressar. Eu lembro de a gente poder escolher os livros e ler ou desenhar, fazer desenhos a partir da leitura. Então, tinha uma interação por ser em grupo com os alunos, com os colegas, podíamos conversar, mas era para desenhar. Lembro de atividades como da professora em sala de aula colocar música e acho que era até aula de arte, era aula de educação artística e de colocar, levar um aparelho de som, colocar música, uma música calma, fazer com que a gente fechasse os olhos e sentisse a música, e a partir disso a gente desenhar o que sentiu, desenhar o que viu, o sentimento em relação ao que a gente imaginou enquanto ouvia a música de olhos fechados. Isso eu lembro também. Outra experiência que eu lembro de um professor com um carisma e dinâmica. Eu tive um professor de inglês, não, mas aí foi um curso particular, mas ele tinha uma didática, ele era ótimo. A sala tinha poucos alunos, acho que eram uns 12 alunos. A regra que a gente tinha era sempre, como aula de inglês, todos conversavam a gente tinha que conversar em inglês, então era proibido falar português. E uma coisa que o professor sempre falava era: não tenham vergonha, conversem um com o outro, mesmo que erre, não tem problema errar, não precisa ter vergonha, todos estamos para aprender. E ele deixava claro, brincando, sempre sorrindo, sempre ali interagindo, que ele falava em inglês, explicava. Acho que foi a primeira aula explicando em português para gente as regras. E falando, conforme a gente falasse em inglês, o que a gente sabia de inglês, com o vocabulário que a gente possuía, mesmo que alguma palavra não se soubesse, podia falar em português, dar uma inventada, né, uma improvisada, mas continuar seguindo em frente, não andar para trás, sempre continua o diálogo com o que se entende. E ele ali no ambiente ficava só andando pela sala, observando e corrigindo quando necessário, uma pronúncia errada, um, uma expressão que na hora a gente já tirava dúvida. Então ele estava ali. Uma das técnicas dele, ele apresentava a aula, escrevia o conteúdo, tínhamos livros didáticos, a gente acompanhava, mas era sempre
tinha repetição em algum momento, mas na verdade ele fazia com que nós conversássemos um com o outro, então ele usava na prática aquele conhecimento, além do teórico. O livro didático estava como apoio. Que era interessante também que o livro didático em inglês não era traduzido, então acho que ali colocava a gente numa situação quando fazia as atividades de forçar a mente a buscar aquele conhecimento daquilo que não se está entendendo. Conheci outros cursos que o livro didático já é traduzido, então acho que cria uma certa preguiça, né, uma preguiça entre aspas, de que já está escrito, então você já traduz o livro e você não se esforça para saber o que é, já está traduzido. Então, no caso, na minha aula, nesse curso, o fato de não estar traduzido forçava a gente a buscar, olhar atrás do dicionário, correr atrás da informação, perguntar para o professor. Então, provocava a situação da pergunta, da questão, da dúvida, né? Que não tinha opção, tinha que perguntar, senão não ia saber o que que era. Então, essa era interessante. Uma coisa que ele fazia bastante, dicas de filmes que a gente assistisse em inglês, treinando o áudio, e ele conversava com a gente sobre, né, como ele era muito dinâmico, muito aberto, ele dava esse espaço, a gente perguntava da vida pessoal dele em inglês, as meninas perguntavam, os outros colegas, então ele contava em inglês sobre a religião, sobre a vida pessoal dele, mas então era legal ouvir e as pessoas se entendiam, dava para entender. Então, timidamente, eu era mais tímida, timidamente a gente participa, né? Querendo ou não, e fica curioso, querendo saber qual é o teor da conversa. Então, ele gostava de filmes e séries, indicava jogos online pela internet, jogos que a gente podia. Jogos com música, onde podíamos interagir no jogo, como se fosse um complete a frase. A música só toca se você escuta você tem que escutar a palavra que está faltando, a sequência da música e completar, digitar rapidamente a palavra que está faltando. Então aí se você, e tem um tempo para isso, se você não completa a palavra no tempo certo, a música para. Então você tem que recomeçar, ouvir de novo, se forçar a ouvir, repetir, escutar de novo. Aí você vai digitando até que se acerte a palavra e a música vai seguindo e assim sucessivamente, a música até o final da música. Que o foco é que a música vá até seu tempo final, né? Então eu achava legal essas dicas, essas experiências. Então o professor dava abertura e a gente teve projetos de trabalho também que eu achei legal, que ele propôs. Desculpa. Ele propôs um projeto de cada um fazer tipo uma peça de teatro juntando temas de música. Cada um escolhe uma música, uma frase em inglês, e montar um texto. Só que viraria um musical. Músicas, trechos de músicas, onde as frases que cada um, ou cenas escolhida por cada um para cantar, né? Um trabalho em grupo, 4 pessoas, 4 músicas diferentes, trechos que juntos formam uma frase inteira. A gente montaria uma cena com vídeo, então gravaríamos e montaríamos esse vídeo. Baseado nessa experiência, me veio uma lembrança e fiquei pensando de que proposta, que aula eu daria, como seria. E, bom, pensando na lógica, na sequência da proposta do trabalho, essa é a minha lembrança. E observando a charge sobre essa professora, eu acho que ela perdeu. Essa professora, ela intimidou os alunos dela. Eu acredito que a sala inteira deve ter ficado constrangida, junto com os dois personagens. Intimidou, inibiu, e obviamente numa próxima aula as crianças nunca mais vão abrir a boca, né? Tipo, na aula dela vão se omitir de perguntar qualquer coisa porque foram constrangidos, ficaram sem jeito, né? Então, não foi a atitude adequada, com certeza, e intimidadora, e então não foi ideal. Acredito que a crítica para essa professora, a falta de habilidade com os alunos ou a falta de planejamento, talvez ela não tinha um roteiro a seguir,
Obviamente, ela não quis fugir desse roteiro, ou improvisar, ou não teve a criatividade, ou jogo de cintura, ou não tinha o preparo, não tinha o preparo para, naquela situação, como lidar com as crianças, com essa mudança do planejamento dela, no caso, né? Então, ela deveria estar mais preparada para aquela situação, pensar nos alunos. Ela focou só no conteúdo e não queria sair fora, ela estava muito robótica. Ela não fugiria do tema. Então, não é o ideal, pelo que eu tenho visto, estudado, e não é o ideal, né? E a maneira como ela tratou os alunos, com certeza, totalmente reprovável também, inibindo, né? Deixando eles intimidados. Então, eles vão ficar aquela aula todinha, com certeza, constrangidos e acho que só pensando na vergonha que passaram, né? Podiam ter ficado calados, talvez. Seria esse o sentimento, eu me colocando no lugar desses alunos. E é isso. Agora, a minha aula, eu fiquei pensando sobre isto e fiz um planejamento baseado no seguinte: uma aula de arte, onde meu objetivo é apresentar que no meio do trabalho, no meio das atividades, eu possa falar de estilos musicais, usar técnicas de arte para expressão livremente, né? Aí usar várias técnicas de arte. No caso dos estilos musicais, onde a criança vai dizer o que gosta, cada criança vai dizer o que gosta, e a partir do interesse de cada uma, vamos comentar os estilos musicais. E eu vou pedir e nessa proposta eu quero utilizar fotografia e edição de imagens, exposições, fazer tipo uma exposição física do trabalho proposto, das obras executadas e exposição virtual dessas obras. Então, esse é meu objetivo, né? Estilos musicais, onde eu quero falar sobre esses temas, as técnicas de arte, onde desde pintura, expressão corporal, eu possa explicar ou tirar a dúvida das crianças baseada nos interesses dela, aquilo que cada uma se adapta, a técnica que cada uma irá decidir usar, e onde eu puder, ou eu vou ensinar, se elas precisarem da minha ajuda, o que elas não souberem, eu vou dar apoio, né, e suporte para elas executarem naquilo que elas querem fazer e auxiliá-las, né? Quero utilizar da fotografia, edição de imagem, isso usando ferramentas como seriam meus recursos. Os recursos seriam na sala de aula: papel, tesoura, cola, lápis de cor, palitos de sorvete, algodão, tinta, cartolina, barbante, régua, livros, revistas, celular. E as crianças que não tivessem celular, no caso, a professora auxiliaria, e na verdade eu vou incentivar que os outros alunos se ajudem. Então, a atividade será em grupo, assim, aquele que um dá suporte para o outro, aquele que não tem celular usa o celular do coleguinha, e até nas atividades, questão de arte, dúvidas entre eles, a proposta é que se ajudem, que cooperem um com o outro. Então, esses são os recursos. A minha sala de aula, a minha proposta é que a sala seja em formato de U. Se eu chegar na sala de aula, digamos que é a primeira aula, e eu encontro aquelas carteiras todas enfileiradas, eu já vou mudar a sala de aula para deixar em formato de U, onde todos possam um olhar para o outro, interagir com o outro, todos se enxergando, né? Todos atuando com parceria, onde todos estão se observando, trocando experiências, interagindo, né? Ninguém de costas para ninguém. Então, no primeiro momento, então, dessa proposta, eu quero provocar uma discussão sobre liberdade de expressão, discussões sobre estilos musicais, as técnicas e como montar a exposição virtual e física, promover cooperação e troca de experiência. São meus objetivos, né, no final.
Então, e a atividade seria? Eu coloquei um passo a passo. Primeiramente, chegar na sala de aula, formato de U, todos ali junto. E nesse formato de U, eu fecho o círculo, né? Estaríamos, na verdade, num círculo. E eu direcionando essas crianças. Eu vou perguntar às crianças, eu pedi que elas falem seus estilos musicais, o que elas gostam, o que elas conhecem de música, e usando o celular, que cada uma apresente um trecho do estilo musical que gosta. Um segundo passo, vou pedir que formem grupos. Um terceiro passo, que pensem, que reflitam, vou pedir que pensem na música que gostam, né, que gostem. Cada criança vai pensar naquele estilo musical que mais gosta de escutar e façam um desenho, façam uma arte, executem, executem qualquer uma obra, um objeto, expressem aquela música, os seus sentimentos através de técnicas de arte. Então, no início será a música a inspiração para a criação de um objeto artístico. Aí um quarto passo, com a ajuda dos parceiros, aí eu pedirei que todos se ajudem, né, no seu grupo, cada um em seu grupo, um grupo de 5 pessoas na sala, pelo menos cada grupo, né, componentes, 5 grupinhos, 5 crianças por grupo, onde cada um interage com a outra, cada uma se ajudando, e na execução, cada um individualmente vai criar seu trabalho. E vou pedir que os alunos filmem, ou fotografem o making of, tipo o processo de criação. Então, cada uma vai tirar foto da sua arte para fazer no futuro, para a gente montar um vídeo e montar uma exposição. Então, teremos os trabalhos executados com os materiais que tem na sala de aula, onde eles vão poder, se precisar de ajuda de livros, na sala terão livros, revistas, terem ideias, vão expressar através de colagem, através de pintura. Se alguma criança, aí seria um improviso, se alguma criança dos materiais que tem ali quiser ler uma poesia, criar uma poesia e ler, estará aberta para fazer isso, poderá fazer isso, e a gente vai filmar para que seja na apresentação da exposição, faça parte da exposição, da filmagem, e seria uma performance em sala de aula, se a criança quiser. E as fotografias, aí depois dos objetos executados, as atividades realizado essas atividades, as crianças concluindo suas obras, elas vão juntar, a gente vai montar a sala, vamos decidir junto o formato da sala, provavelmente de novo, para colocar os trabalhos físicos, né, as obras em exposição para que todos olhem. Depois vamos ver os vídeos, vamos juntos montar os vídeos, escolher música tema para a apresentação desse vídeo. Cada grupo vai montar o seu vídeo e no final todos juntarão, serão exposições como se fosse um PowerPoint, com trilha sonora e os vídeos de cada grupo. Se houver performance no meio desse layout para exposição, vamos organizar como se fosse uma apresentação, uma abertura, alguém no meio, um ambiente como se fosse um ambiente de uma exposição, sei lá, um evento onde as obras estão lá expostas e tem um evento performático acontecendo. Então a gente vai idealizar essa exposição física. E teremos os filmes que todos vão poder assistir.
Vou juntar todos os grupos, digamos que sejam 5 grupos, teremos 5 filmes com as imagens montadas, editadas, né? O celular ele oferece vários recursos. Hoje em dia se usa tem muito filtro, tem muitos esquemas de colocar música no vídeo. Então, a gente pode montar uma coisa, um vídeo que a gente pode compartilhar e todos vão ficar envolvidos nessa atividade. E essa é a proposta. No final, a avaliação vai ser a participação de todos. Não deixarei nenhum de fora, todos terão. A avaliação será entre eles, um avaliando o trabalho do outro, na admiração. Não sei bem se é assim que funciona, né? Essa autoavaliação, um avaliando o outro, né? Então, essa avaliação, na verdade, para mim, será a participação de todos, onde todos participarão efetivamente da atividade. Se a aula, o que pode acontecer de imprevisto dentro do meu planejamento é a aula ficar dividida em 2 dias, em 2 aulas, em dias diferentes. Então, dividirei o grupo e a execução das obras, e outro dia para montar essa exposição, montar o layout da exposição, montar o vídeo e apresentar esse vídeo dentro da exposição. Isso entra em sala de aula. E um mundo, sei lá, de outras salas de aula, se isso ficar legal e fazendo isso em outras turmas, quem sabe uma atividade que no final do ano, no final do semestre, a gente possa juntar todas as turmas com seus vídeos e apresentar para a escola inteira um vídeo, uma exposição feita por todos os alunos, né? Com a cooperação de todos, e um vídeo que pode ser compartilhado nas redes sociais dos alunos, para a família, para a turma da aula. Então, eu acho que vai causar um efeito de autoconhecimento, de, de busca de conhecimento. Acredito que dúvidas na hora de executar os trabalhos, técnicas, a gente pode técnicas de pintura, como usar régua, ah, como usar a tinta, as técnicas de pinturas ideais, a montagem da fotografia, como fotografar a melhor foto, o que vai gerar uma pesquisa, uma curiosidade, usando essas tecnologia no audiovisual, né, e provocar uma curiosidade em vários temas, em vários segmentos, desde a expressão corporal, para a criança de repente quer dançar, a gente está falando de música, de repente a criança se expressa assim, ou entende a música como dança, e se ela pode executar. Então, eu acho que seria esse leque abrangendo que todos participam e a avaliação, a presença de todos. E é isso, acredito que a arte abre muitas portas nesse sentido. E, e a professora da charge perdeu a oportunidade, porque quando se fala em regiões do país, a gente pode pensar desde história, geografia, a gente pode ampliar os conhecimentos, né? Porque o país, cada criança poderia falar de sua própria história, é, da sua nacionalidade, de onde nasceu, de onde é a sua família, região, fazer uma interação de estados e regiões, crianças, turminha que tem raiz no Nordeste, no Norte do país, no Sul, Sudeste. Podemos falar como é a vida de cada região, de como os pais sobreviviam, aí pode falar de agricultura, do clima, falar de arte e cultura, o que que se faz em dias, quais seriam os dias feriados da cidade, os dias especiais, onde as pessoas comemoram, o que comemoram, né? Qual é a história de determinado ícone da região, falar do folclore, e
pôr a família envolvida, procurar na árvore genealógica, né? Desde aí falar do tipo da época da navegação, da época da descoberta do país, tipo, por exemplo, eu sou filha de um descendente. Minha mãe é descendente de índios, minha mãe é de descendente de índios e meu pai é descendente de holandês. Eles são do Nordeste, são de Alagoas, e na minha experiência eu tenho a raiz indígena do Brasil e meu pai que é descendente de holandês. Então já podemos falar da colonização holandesa no norte do país. Como foi isso? Isso lá em Alagoas, na região do Nordeste. Então, esse é um exemplo que eu posso buscar a raiz da história da minha mãe e falar de que tribo indígena, de que povo indígena ela pertenceu. Então, é uma busca na minha própria história. Qual é a cultura envolvida, o que faziam. Falar do estado de Alagoas, por exemplo. Poderia falar, quando eu era criança e viajei uma vez para lá, Alagoas tinha muito salões, o pessoal enrolava fumo, então tinha muita plantação de fumo. E isso entra em vários outros assuntos. Então, falar das regiões brasileiras gera um leque para cada criança com sua própria experiência e fazer essa busca, né, de suas origens, sua cultura, da história, sem perder o foco na disciplina, né, desde geografia, história, filosofia, arte, e trazer tudo isso para a sala de aula. Então, hoje, nessa apresentação, eu fiquei até inspirada, né, puxando da memória tantas coisas nesse sentido que tive professores de história, tem que lembrar, eu sempre gostei de uma professora de história, e ela falava, eu gostava muito sobre falar de cavaleiros, então eu gostava muito da história medieval. E, e hoje em dia, estudando online, da maneira que é apresentado os trabalhos, né, no conteúdo online, nos textos, e eu hoje assisto filmes e agora eu tenho outra percepção nesse conceito, nessa fase universitária, sobre a própria história, né? Essa história que eu admirava, os meus ícones, sempre gostei de Rei Arthur, lia muito, então os Cavaleiros da Távola Redonda, e nessas leituras o Rei Arthur sempre foi herói, só que hoje eu vejo o Rei Arthur como um rei absolutista, monarca, e aí eu entendo o castelo, a história do feudalismo, e as pessoas da cidade. O rei era um bom rei porque cuidava do seu povo, e como era essa sociedade, como era essa comunidade, esse castelo autossuficiente, nesse sistema de estamento, né? Não, não é estamento, sistema feudal. Então, vários conhecimentos. E nisso eu pude até ver arte. E uma coisa que essa professora falava muito de que nunca, que não, eu lembro que essa frase ela falava assim, que nenhuma verdade é absoluta. Tudo que a gente lê tem que ser questionado. Nada que está escrito é absoluto, 100% verdadeiro. Então, porque pessoas humanas, pessoas escreveram, porque pessoas mudam, contextos mudam. Eu lembro dela falar, então nenhuma verdade é absoluta. Então eu lembro dela, era uma professora rígida. E eu lembro dela me colocar, eu entendi, eu gostava tanto do tema do feudalismo que ela me colocou para explicar sobre a pirâmide do feudalismo. Isso estava na sexta série. E hoje eu posso apresentar uma nova releitura desse momento, porque eu fiquei inspirada, porque eu estou fazendo artes, porque de um assunto que leva ao outro, e eu estou vendo que faz sentido essa. Talvez na época não tinha tanto isso, essa abertura. O professor era seguia o livro didático, existia uma linha que eu lembro de a gente fazia fila, a gente tinha regras, tinha horários, sinais, não tinha essa. Talvez até tivesse na teoria, mas não lá na prática. Na prática, carteiras uma de frente com a outra. Esse conceito eu sei que hoje vai mudando. Eu estudei
era 1996, eu retomei o estudo agora, eu tenho 46 anos, então eu acho que muita coisa mudou, com certeza. E vendo esses textos, eu vejo que muita coisa ainda tem processo de mudança. E eu estou ressignificando a educação e fazendo uma releitura de mim mesma, dos meus conhecimentos, da maneira que eu aprendi as coisas, né? Novos significados. E é exemplo disso, para finalizar, nessa minha reflexão, nessa minha memória do que de aula, né? De didática, vou mostrar um exemplo que quero apresentar, a minha pirâmide do feudalismo. Se um dia eu desenhei numa lousa a pirâmide, expliquei as três fases, né? Aqui tem quatro que eu coloquei, mas essa pirâmide é composta. Aí você tem a parte dos reis, dos reis, dos bispos, os cavaleiros e os comerciantes e a população agrária, né, os camponeses. Então, a parte escura representa a terra, é a maior parte. Aí eu coloquei metais em prata, uma certa misturinha de riquezas, brilhos. Isso aqui é um bordado de pedraria, representando essa pirâmide do feudalismo. Coloquei uns brilhos e ouro aqui, metais mais dourados, né? Onde estão os bispos. E os reis têm strass, diamantes, riquezas. Então o luxo está aqui na monarquia. E tentei fazer isso em 3 dimensões. Essa é a minha pirâmide. Aqui eu quis representar um Brasil. Aqui seria a minha representar a mistura de cores e verdes. Não dá para ver muito bem, definir o material direitinho, mas são pedrarias, cascalhos, e eu quis colocar cores e misturas, texturas, meio étnico, representando o Brasil, a terra, um ideal sem divisão de classes, sem divisão, sem isso, né? Onde dividido, pobreza, desigualdades. Então, eu quis representar o nosso multiculturalismo aqui, que seria o ideal hoje. Então, isso aqui é uma releitura e eu coloquei em 3D. Aqui os ideais da Revolução Francesa, que em vez de divisão, como são iguais na bandeira, eu coloquei o que representa a nossa educação, os ideais, né, da Revolução Francesa, que representam, veio para a gente na Constituição. Aqui temos mais pirâmide. Infelizmente, também fiz uma divisão aqui do feudalismo também, de pedrarias, essa parte escura, aí a riqueza dos cavaleiros e vai subindo e tem umas pedrarias ricas aqui. Bom, mas é isso. Isso aqui é o resultado, é um produto. Ainda temos técnicas de desenho, perspectiva isométrica. E assim eu vejo que quando a gente tem interesse como aluno, a gente provoca, instiga, a gente mostra prática e teoria e baseado no conhecimento do próprio aluno, né, nos interesses dele, sem dúvida, né? A hora que você dá abertura para o aluno, ele cria seu objeto em relação ao tema e a aula está aqui. Se eu não entendo o que significa isso, eu vou explicar, eu vou, né, trazer um significado para isso, para que ele interprete da maneira dele. E essa é a minha interpretação. Então, eu entendo que hoje eu tenho um ponto de vista sobre o que é o aluno que eu quero ser, que eu espero que eles tenham essa autonomia de criar o seu próprio conhecimento, e nós, como docentes, entendo que temos que direcioná-los, apoiá-los, direcioná-los e instigá-los, né? Direcionando, claro que propositalmente, para o conhecimento que a gente, né, daquele momento, daquela fase do aluno.
Bom, é isso. Espero que seja suficiente. eh, e, e aguardo a sua avaliação, professora. E obrigado pela oportunidade de mostrar o meu conhecimento nesse momento que estamos passando com essa época da pandemia e, e eu também estou aprendendo a usar a tecnologia de modo favorável. Eu era contra, mas hoje estou vendo que é um recurso que realmente, nesse momento atual, é uma ferramenta importante em sala de aula e não posso ignorar. Em algum momento também, eu já tive meus, até os últimos anos, sempre falava de, se eu fosse professora, eu não teria celular em sala de aula, porque seria uma distração. Só que me caiu a ficha que eu já uso a tecnologia, eu já pertenço a esse universo moderno, né? Eu não posso ser antiquada, eu não posso manter um discurso antiquado. Eu tenho que adaptar à situação atual. E o discurso seria até uma hipocrisia pelo fato de eu já usar o celular para fazer meus trabalhos, já usar o computador em sala de aula. Então, é uma questão de saber usar o recurso ao favor do aluno e a favor de nós docentes. Então, obrigada e boa noite. Aguardo a avaliação.